de tempos mais antigos, começaram as primeiras incursões para o Rio Grande do Sul. Na época ainda do tio Milton, pastor Milton e outros mais, indo em viagens missionárias para lá. A Lia me mostrou umas fotos também ontem, guardando ali recordações dos jovens dessa igreja, descendo para o Rio Grande do Sul, em 2 ônibus, e hoje esses lugares que eles saíram lá soltando as sementes, hoje existem igrejas plantadas e organizadas. Nós somos gratos aí a Deus por isso. Também expresso aqui minha gratidão pública em nome do Sino do Sul do Brasil, de todos os gaúchos, pelo apoio que os irmãos aqui de Guarapuava, dessa igreja e das demais, nos prestaram na época de calamidade. Enviando ofertas, enviando doações, carretas foram enviadas daqui para lá e nós agradecemos de coração. Recebemos tudo, fomos supridos e pudemos ajudar muita gente no Rio Grande do Sul. Deus seja louvado por isso. E poder falar nessa conferência, na 20ª conferência missionária, é por mim motivo de grande alegria. Mas eu fiquei assim, pastor, que conversa é essa que nós vamos ver se vai ter parceria? Porque nós já somos parceiros. Eu não vim para cá, assim, já estou aqui porque vocês me chamaram, então nós já somos parceiros. Vocês não vão parar de orar pelo Rio Grande, senão fazem uma oração imprecatória por vocês já. O pastor Ramon já nem consegue mais ter a bombacha. Já está ali, todo de gaúcho, até de chapéu, todo de lenço ali, coisa arada. Então, assim, nós queremos ver essa igreja, nós temos plena convicção. Deus quis que nesse final de semana nós refletíssemos mais sobre a obra missionária e que nós olhássemos para o Rio Grande do Sul. Não foi à toa da gente ter vindo para cá. Eu não me ofereci para vir para cá, mas Deus mexeu o coração de pessoas e esse ano a temática CTG, Coração, Tradição e Graça, pensando no Rio Grande do Sul, conhecendo a história das igrejas, não foi à toa. Deus programou tudo isso e certamente quer usar essa igreja como, ao longo da história, sempre foi ela um instrumento de Deus para a plantação de outras igrejas. Deus continua convocando a sua igreja para se envolver na obra missionária. Deus seja louvado por isso. Então, eu volto para o Rio Grande do Sul, junto com o Christian, a minha esposa Cíntia e a esposa do Christian também, a Lucia, com uma certeza: haverá novos irmãos orando por nós. Vamos receber esses irmãos de Guarapuava numa invernada lá no Rio Grande, para comer um churrasco, um X desse tamanho. Você sabe o que é X, né? X, aquele hambúrguer desse tamanho assim. Então, nós vamos receber vocês lá, seja no inverno, no verão. Estamos esperando aí as organizações, como é que vocês vão fazer, isso é coisa interna. Mas nós queremos receber vocês lá, jovens, adolescentes, crianças, adultos, para continuar fazendo o que essa igreja sempre fez. Ao longo da história, plantar igreja, semear o evangelho, ser um instrumento de bênção, ser uma luz a brilhar nas trevas, pois esse é o chamado de Deus para as nossas vidas, como cantamos, até que Ele venha. E a nossa oração é que, enquanto Ele não vem, vamos continuar semeando a palavra para que o conhecimento da glória do Senhor enche as terras do sul como as águas cobrem o mar. Esse é o nosso desejo sincero. Bem, nessa ocasião, eu quero também expressar nossa gratidão aos nossos irmãos que nos receberam aqui, né? Cadê o Aramis Júnior, com a sua esposa, a irmã Margarete? Deus abençoe grandemente a vida do casal também. Pastor Ramon, que foi com quem eu fiz as tratativas todas de vir para cá, ao conselho da igreja como um todo, ao SEM, o Conselho de Evangelização e Missão da Igreja, nossa gratidão. Fomos muito bem recebidos, nos sentimos felizes com esse acolhimento da igreja, com a bondade de Deus na vida dos irmãos e voltamos com o coração aquecido, alegres por esse tempo tão especial. Que Deus os abençoe. Vamos meditar na palavra de Deus então nesse instante? Abra sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Filipenses, Filipenses capítulo 4. Se você não veio de manhã e não veio ontem à noite, eu quero dizer para você o que nós já conversamos aqui, em poucas palavras. Filipenses capítulo 4. Nós vamos ler dos versos 10 a 20. Ontem à noite eu falei para vocês do
capítulo 1 de Filipenses, onde o apóstolo Paulo falou para a igreja sobre como ele enxergava as coisas. E ele percebia, com olhos espirituais, que Deus estava, apesar dele estar preso das situações que ele estava vivendo, mas Deus estava controlando todas as coisas e por isso ele podia dizer: as coisas que me aconteceram têm contribuído para o progresso do evangelho. Por quê? Porque várias pessoas se converteram e se ele tivesse livre, isso nunca teria acontecido. Ou seja, são situações adversas que Paulo conseguia enxergar com olhos espirituais e perceber pelo prisma certo que as coisas que estavam acontecendo com ele, sua prisão injusta, as adversidades na vida dele, estavam promovendo conversão de vidas. E nós precisamos aprender a enxergar as oportunidades de Deus. Seja onde Deus nos colocar, olhemos com olhos espirituais, percebamos, ao invés de reclamar das situações, agradeçamos ao Senhor, porque todas as coisas têm um propósito belíssimo. Também vimos que novos trabalhadores estavam se apresentando, ainda que nem sempre com as melhores motivações, e vimos também que o foco de tudo, a gente tem que ter olhos espirituais para enxergar que o foco da nossa vida é Cristo. Quer seja pela vida ou pela morte, Cristo deve ser glorificado. E devemos também perceber a importância de enxergar com olhos espirituais a importância da unidade. Paulo diz: viver acima de tudo de modo digno do evangelho de Cristo Jesus, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em uma só alma, um só espírito, lutando juntos pela fé evangélica. Não é lutando entre si, mas lutando juntos pelo evangelho, pela fé evangélica, pela expansão da igreja sobre a face da terra. Nós aprendemos sobre isso ontem à noite. Hoje, na parte da manhã, eu pude dar um panorama de como a igreja nasceu lá em Filipos. As primeiras incursões do apóstolo Paulo para aquela região. E não era plano de Paulo. O plano de Paulo era inicialmente voltar e visitar todos os irmãos, conforme ele fez na primeira viagem missionária. Mas Deus sempre está expandindo a nossa vida, a nossa visão, o nosso serviço. Então Paulo fez uma viagem muito maior e mais longa. Mas antes dele fazer isso, ele primeiro se viu travado. Tentando ir, não conseguia. Tentou de novo, o Senhor não deixou. E ele fica ali: o que é que eu faço? E ele parado em Troade, então, é um tempo de reflexão, onde eles conseguem concluir logo após a visão que Paulo teve do varão macedônio, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E nós brincamos dizendo: passa o Rio Grande do Sul e ajuda-nos. Tchê. E essa frase não foi eu que inventei, né? Eu vi no slide da irmã Lia em 2001. Então, assim, o pessoal já vinha falando isso aí de antes. Então, graças a Deus por isso. E eles, então, concluíram que Deus estava guiando eles para aquela direção, eles foram. E Deus abriu as portas. Eles chegaram lá e nós vimos 3 histórias de redenção. 3 conversões maravilhosas que lá ocorreram. Primeiro, a vendedora de púrpura, uma mulher que não era de lá, era de Tiatira, mas Deus abriu o coração dela. E aquela mulher se converteu, foi batizada ela e toda a sua casa. Depois, uma jovem endemoniada, que ninguém sabia o que estava acontecendo, o apóstolo Paulo liberta aquela jovem, deve ter virado a presidente da UMP. Já tem a presidente da SAF, presidente da UMP. E a UPH também não vai ficar sem sócio. Era um homem que estava com desejo suicida. Acho que nenhum homem da UPH está pensando nisso. Mas era um homem que estava lá desanimado e tal, e pensando em morte, e o apóstolo Paulo evangeliza ele se converte, é batizado ele e toda a sua casa. Então ali nós temos as 3 primeiras famílias convertidas, a igreja em Filipos começa, e depois de algum tempo, o apóstolo Paulo se corresponde com essa igreja. E é isso que nós temos aqui. Se você estivesse como Paulo, preso, se você estivesse preso não porque fez alguma coisa errada, mas preso por ter pregado o evangelho, qual seria o sentimento do seu coração? Quem sabe você ia estar frustrado, triste ou revoltado. O apóstolo Paulo escreve uma carta falando sobre alegria. E é isso que nós vamos ver. A última vez que Paulo fala sobre alegria, porque há várias referências sobre alegria, e a última é exatamente aqui no capítulo 4, a partir do verso 10, onde nós leremos. Olha o que diz a palavra de Deus, Efésios 4, 10 a 20. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade.
Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes, não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai seja a glória, pelos séculos dos séculos. Amém. Você já ouviu falar do projeto 5010? É o projeto de evangelização do Rio Grande do Sul. Na verdade, é um projeto utópico. Já vou dizendo para você, mas bem que podia ser verdade o que eu vou contar. De onde veio esse projeto? Pastor Henry, pastor americano, falecido há poucos anos. Sua esposa, Dona Carlota, me entregou um quadro que eles tinham, um mapa do Rio Grande do Sul. Um mapa pequeno e bem amassado. Mas para mim ele é muito valioso, porque ele tem algumas anotações do pastor Henry, e principalmente ele é todo amassado porque era sobre aquele mapa que eles costumavam orar e rogar a Deus pelas cidades do Rio Grande do Sul, e choravam, e as lágrimas deles caíam sobre o papel, e por isso que o papel está todo amassado. E esse quadro eu tenho guardado lá, agora de recordação. E eu me lembro do pastor Henry, e ele era norte-americano, com sotaque de americano, fanho, e com dificuldade de falar língua portuguesa. Então, o pastor Henry, quando precisava falar, e ele começava então a dizer, Daniel. E ele me mostrava no mapa as anotações dele, dizendo assim, esta igreja poderia plantar outras igrejas ao seu redor. E ele começava a contar aquilo ali assim, e aí o mapa é cheio de círculos, de cidades estratégicas e outras cidades ao redor. Então, isso, até aqui é verdade. Aí, em cima disso, eu falo, vamos criar o projeto 5010. Qual é o projeto 5010? Nós vamos evangelizar as 500 cidades do Rio Grande do Sul. 500 é para arredondar o número, porque são 497 cidades que o Rio Grande do Sul possui. Dessas 497 cidades, nós estamos presentes hoje em 45 cidades. Ou seja, precisamos plantar mais 4 para a gente dizer assim, nós alcançamos 10% das cidades, o que ainda é pequeno. Mas assim, como que a gente vai ter uma igreja em cada cidade do Rio Grande? Então nós fizemos um cálculo e resolvemos fazer, nós vamos plantar 50 igrejas que se preocupem com 10 cidades. Então 50 vezes 10. Cadê aquela turminha da matemática ali? Era desse canto, né? Então, ó, com essas, está aqui do lado de cá, né? 50, 10. Então, como é que faz? Essa conta é fácil, é 1 e 0, então é só botar um 0 em cima. Então, a ideia é a seguinte, vamos plantar uma igreja aqui, nessa cidade, é uma cidade, e vamos pensar outras 9 cidades. Então, é 50, 10 com a sede e outras 9, 10 cidades. Então, 50 igrejas. Aí nós começamos a fazer a conta disso. Quanto é que esse negócio vai dar? Mas tá ligeira ali. Segura que eu tenho mais conta para você, viu? Vamos lá. Mas vamos pensar aqui. A gente vai fazer uma conta assim. Quanto é que é um projeto missionário? No Rio Grande do Sul. Porque se fosse em outros estados era mais barato. Mas no Rio Grande do Sul as coisas são mais caras. E não é nos bairros chique e nobre, não. Lugar mediano. Vamos começar um trabalho. Se é um trabalho
com ministro ordenado da igreja, é mais caro. Então vamos pegar os evangelistas, que é mais barato. Então vamos fazer uma promoção, vamos dizer assim. Digamos que para fazer um gasto desse, em torno dos 12, 14 mil reais que a gente vai gastar por mês, para pagar todas as coisas necessárias, o piso que o presbitério estabelece, aluguel de casa, aluguel do templo, a manutenção do culto, comprar as coisas que são necessárias. Começamos a igreja. Tá, se fosse... E vamos pensar, para arredondar nossa conta hoje, porque ela é só utópica, para a gente ter uma noção, então vamos pensar assim, se fosse em um ano, quanto é que eu ia gastar num campo? A média de 14 mil, mas vamos fazer um desconto aqui. Vamos fazer que fosse 10 mil por mês. Vezes 12, 120. Para facilitar nossas contas, que eu sei que nós somos ruins de conta, vamos arredondar para 100 mil, tá? Um campo, 100 mil em um ano. Eu disse que a gente ia plantar quantas igrejas? O projeto é 50-10, né? Então nós vamos plantar 50 igrejas, para facilitar a sua conta, viu? Então, ó, 50 igrejas, num ano custa, cada uma, 100 mil. Quanto que daria? Em um ano? 50 vezes 100. Quanto é que vai dar aí? Fizeram a conta? 5 milhões. Com 5 milhões, nós vamos iniciar 50 igrejas que vão plantar outras 10 igrejas. Aí você fala, pá, pastor, 5 milhões? Agora que é a minha pergunta. Até aqui é só um projeto utópico, mas a pergunta agora é real. O que vocês acham que é mais fácil? Eu achar 5 milhões para iniciar esse projeto, ou eu conseguir 50 igrejas que estejam interessadas a ir para outras cidades, ao invés de ficar só na sua cidade? Eu acho que é mais fácil achar 5 milhões, porque nem todas as igrejas estão pensando em evangelizar em outros lugares. Porque, afinal de contas, quando você está estabelecido já numa igreja, você começa a gostar do que ela faz. Porque a igreja é a bênção de Deus. É um farol a lançar luz nas trevas. Você faz parte da igreja e é bom. Você traz seus filhos, quem todos os filhos pequenos, os meninos estão ali sendo cuidados pelas tias. Tem uns tios também, né? Mas tem até um pastor uruguaio ali, um vivente, que veio lá do Rio Grande, que estão falando para nossas crianças aí. Mas assim, você olha assim, investimentos para as crianças. Aí você vê assim, daqui a pouco a SAF faz um chá da SAF, faz aquele negócio, coisa mais fina que você puder imaginar. Os jovens fazem um retiro lá no Turvo e se encontram lá com um monte de jovens, investimento sendo feito para isso. Rapaz, é coisa melhor do mundo do que viver igreja. Aí o grupo de louvor, coral, eu fico arrepiado só de imaginar, que lindo ver um coral cantando. Ver um grupo de louvor tocando, pastor cantando afinado. Isso é coisa rara, gente, vocês não têm ideia. Então, quando a gente vai vendo essas coisas, assim, tudo tão maravilhoso, aí você vai agora para um lugar para plantar uma igreja, para começar um trabalho. Não vai ter nada disso. Primeiro que no calor não tem ar-condicionado. É aquele calor, todo mundo assim, se abanando. No frio, aquele frio também que vai gelando o pé, a canela, já está chegando no joelho. E você ali, ó, todo mundo mais unido ali querendo... É falta dos recursos, não tem as estruturas, vem gente que visita, você fica todo animado, daqui a pouco o cara pega e vai para outra igreja. Aí você fala, meu Deus do céu, que trabalho, que trabalho. Então tem muita gente que não está preocupada em plantar igrejas. Mas eu queria lembrar vocês nessa noite, Deus nos botou nesse mundo para fazer com que a luz de Cristo brilhe no mundo de trevas. E assim vejam os homens as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Brilhe a vossa luz diante dos homens. Deus quer que a gente seja instrumento dele, instrumento de bênção onde a gente estiver. E a maior bênção que a gente pode trazer para qualquer pessoa no mundo é exatamente levar a mensagem do Evangelho. Para trazer redenção para a vida das pessoas. Não é para melhorar a vida das pessoas, é para mudar radicalmente a vida das pessoas. Não existe nada nesse mundo que se compare ao Evangelho. É a coisa mais maravilhosa que se pode ter. E nós precisamos nos envolver com a obra de plantação de igrejas e precisamos nos envolver em todos os aspectos. E é por isso que eu gostaria que nessa noite nós pudéssemos refletir sobre a alegria de contribuir para a missão.
A alegria de servir ao Senhor e de trabalhar e de se envolver e de financiar a obra missionária e de ir junto na obra missionária, orar pela obra missionária e visitar a obra missionária, porque é o propósito de Deus para a nossa vida. Pastor, o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Não é a missão. É verdade. Nós somos criados para a glória de Deus. Só que aí, então, vamos glorificar a Deus. Senhor, como é bom te louvar. Aí eu olho para o lado, não tem ninguém. Deixa eu chamar mais uns, então. Aí você evangeliza. Quando você evangeliza, não é a missão, não é evangelizar. A missão é a gente quer adorar a Deus. Porque o retrato lá de Apocalipse é pessoas, multidões e multidões de todas as línguas, povos e nações diante do Cordeiro o adorando. Então não é para adorar sozinho. É para adorar com pessoas, com todo o número dos eleitos. Deus vai salvar as pessoas. O reino de Deus está em expansão no mundo. A grande pergunta é, eu vou participar disso ou não? Porque se você não participar, não tem problema. Deus vai fazer sua obra ser feita. E você vai ter uma vidinha medíocre aí, sem olhar muito para o que Deus está fazendo. Agora, Deus está operando nesse mundo, eu quero participar disso. Eu não quero ficar contemplando de longe. Senhor, faz de mim um instrumento das tuas mãos. Senhor, eu quero ser usado por ti para isso. Eu quero ter uma vida com propósito maior, viver para Cristo e honrar sua palavra, proclamar o seu evangelho, fazer com que o seu nome seja conhecido entre as nações, para que outros possam adorar a Deus. E o apóstolo Paulo está assim. Ele está preso porque ele está fazendo as pessoas conhecerem a Cristo. E ninguém pode prendê-lo, nem mesmo as cadeias, não amordaçaram e nem prender suas mãos. Então ele escreve cartas e traz edificação para as pessoas. Ele falou com a guarda pretoriana inteira, todo mundo ficou conhecendo a Cristo, vários se converteram. Chegamos aqui no final da sua carta, a parte que nós lemos, e o apóstolo Paulo fala da alegria. Mas na verdade aqui, irmãos, vocês estão vendo aí no versículo 10, ele diz, alegrei-me sobremaneira. A palavra grega que aparece aqui é a palavra megalos. Ele está dizendo assim, eu tive uma alegria, uma mega alegria. Uma alegria muito maior do que qualquer uma que você pudesse imaginar. E olha, Paulo estava preso. Podia ser a pessoa mais triste, desanimada, mas é a pessoa que está dizendo, eu sou tomado de alegria. Na verdade, a carta toda fala de alegria. Dá uma olhada rapidamente aí, para você ver comigo. Rapidamente eu vou citar alguns versículos aqui, você acompanha daí, só para você ver quantas vezes aparece a palavra alegria nessa pequena carta de 4 capítulos. Já no capítulo 1, versículos 3 e 4, ele dava graças a Deus, e no verso 4 ele diz, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós. Mas ainda no capítulo 1, no versículo 18, quando ele fala que tinha gente pregando a Cristo, ele fala, com isso me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Capítulo 2, versículo 2, ele diz, completai a minha alegria. Ou seja, Paulo se alegrava quando os crentes viviam unidos ali. Ainda no capítulo 2, observe o que ele diz no verso 17. E ele diz, alegro-me e com todos vós me congratulo. Verso 18, assim também pelas mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Quando ele cita o exemplo de Timóteo e Epafrodito no capítulo 2, verso 18, ele diz, vos alegreis e eu tenha menos tristeza. Referindo-se a Epafrodito, ele diz, recebam, pois, do Senhor com toda alegria e honrai sempre homens como este. Paulo se alegrava com ele. Capítulo 3, verso 1, quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Ainda no capítulo 3, não, capítulo 4 agora. Verso 1, portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria. Paulo dizia, a igreja é minha alegria. E agora no versículo 4, você lê comigo agora, porque esse aqui é conhecido, fizeram até um corinho com esse. 4:4, como é que diz aí? Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Então você viu quantas vezes aparece a palavra alegria? E por último, aqui no verso 10, alegrei-me sobremaneira, ou seja, tive uma mega alegria. Ah, Paulo, o que aconteceu? Ganhou na loteria? O que aconteceu com você que está assim nessa felicidade toda? Então ele aqui expressa a alegria que ele tinha de ver a obra de Deus, de ver a contribuição para a missão. E eu gostaria que a gente pudesse então pensar sobre esta alegria em contribuir para a obra missionária. E a primeira coisa que nós vemos aqui, eu vou botar de forma didática aqui para vocês, 3C. 3C. O C do verso 10, que é o C de cuidado. Paulo se alegrava primeiramente por causa do cuidado. A alegria pelo cuidado recebido. Olha o que ele diz no verso 10.
Alegrei-me sobremaneira no Senhor, ou seja, a alegria dele não era só por nenhuma circunstância ou por pessoas. Quando a gente se alegra de verdade, a gente se alegra onde? Em Deus. Fonte inesgotável de alegria. Ele, me alegrei no Senhor, porque agora, uma vez mais, ou seja, uma coisa aconteceu, e não é a primeira vez, já tinha acontecido, aconteceu de novo, o que? Vocês renovaram a meu favor o vosso cuidado, o qual já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. O que Paulo está dizendo aqui? Eu estou agradecido a Deus, estou tão feliz de ver vocês cuidando de mim. O cuidado da igreja. Paulo se alegrava pelo cuidado, o cuidado recebido. E é muito interessante aqui o que ele diz. Eu estou preso. Vocês ficaram sabendo que eu estava preso. Fizeram uma... Não tem um irmão que faz a geleia aqui? Não tem? A geleia dos 5 solas. Pegaram a geleinha dele, botaram na cesta. Outro irmãozinho falou, pastor, mande uma erva mate para o apóstolo Paulo também. Botaram erva mate. O outro falou, um queijo de Minas, com uns requeijão, cascão, assim. Botou lá umas goiabadas no meio. Vamos fazer... Não, o apóstolo Paulo está muito magrinho. Vamos levar também umas carninhas para ele, nem que seja charque. Botaram lá. Fizeram o pacote. Quem vai levar? Aí o irmão Epafrodito. Pode ter um nome feio, mas a vida é bonita. Epafrodito. Tem grávida aí, ó, pensando no nome para o filho. Epafrodito. Bom nome, né? Se for 2 meninas, Trifena e Trifosa. É tudo nome bíblico, né? Cuidado com só o nome bíblico, viu? Porque tem gente que bota nome bíblico e às vezes bota nome de assombração bíblica, né? Botar um nome bonito de gente. Epafrodito é um nome estranho para nós, mas é um homem de uma vida linda. E o Epafrodito disse, eu levo essa oferta. Pegou as coisas todas, levou. Adoeceu no caminho, quase morreu. E aí os irmãos lá da igreja ficaram sabendo disso. Olha o que é a igreja. A igreja preocupada com o seu pastor. E quando a igreja ama, ela não fica assim, aquele Paulo, eu sabia que não prestava, foi preso, mandaram prender, era falso profeta. Não, o povo sabia que era seu pastor. As ovelhas não tinham dúvida. Está preso, deve ter coisa injusta. Ele está preso por causa do evangelho. Vamos ajudar ele. Independente de qualquer coisa. Ele está preso por causa do... Vamos lá ajudar ele. Mandaram a doação. Epafrodito está indo no caminho. Quase morreu. As pessoas da igreja ficaram sabendo disso. Aí o povo agora está mais triste ainda. Paulo está preso. Epafrodito está morrendo. E agora o que eu faço? E alguém poderia dizer, eu vou lá ver. Não, e vai que tu morre também. Então o povo estava naquela angústia. Mas é bonita até a angústia, irmãos. Sabe por quê? Porque a pior coisa do mundo é a indiferença. A pior coisa do mundo é você saber que seu irmão está passando uma necessidade, você fala, que Deus tenha misericórdia. Ou então que ele fala, está para morrer, e fala, uma hora chega de todo mundo. Né? E a pessoa não se importa com nada. A pior coisa do mundo é a indiferença. Eu dou graças a Deus que minha esposa me ajuda, porque eu sou meio coração meio duro, assim. De vez em quando eu estou num lugar, e somente quando eu estou na igreja, né? Estou na igreja assim, sério, que vocês viram que eu sou muito sério. E aí ela faz assim para mim, ó. Sorrindo, tá com a cara amarra. Minha filha fala para mim, pai, vamos aliviar as expressões faciais, porque às vezes eu estou parado assim. É uma cara de malvado, mas não sou malvado de jeito nenhum. E aí... Fico naquele negócio, ela fica lá e sorri, fica tranquilo, não fica nessa tensão. Porque às vezes você fica ali assim, ou a pessoa está falando alguma coisa, você não dá a devida atenção. Irmãos, nós não podemos ser indiferentes. E eu agradeço que minha esposa me ajuda para eu prestar atenção a isso. Nós precisamos, quem sabe você que é casado, tem uma esposa também que faz isso com você, né? Se for, dar uma futucada nela assim, ou Eloy, já te falei, te disse. Então é bom quando a gente tem percepção das necessidades. Percepção. Aquele irmãozinho estava com um olhar diferente. Você percebeu? Qual? Tem gente que é boca aberta, não está vendo nada. Mas tem outros que conseguem perceber. Igreja é cuidado. Um não percebeu, mas o outro percebeu. Já chama para conversar. Você viu aquele irmãozinho pediu oração, depois ele contou aquele caso. Eu acho que ele não está passando um momento bom. Vamos atrás dele. Preocupação. A igreja assim, igreja preocupada. Paulo está preso, o outro adoece, estamos preocupados. O apóstolo Paulo agora viu Epafrodito chegar, tu está bem?
estou, graças a Deus, mas os irmãos lá estão achando que eu vou morrer, que eu morri. Então, Paulo, então volta para lá, porque eu não quero que eles tenham tristeza sobre tristeza. Volta então e leva essa carta para eles. Então você vê, irmãos, igreja é isso. É gente cuidando um do outro. É gente estendendo a mão. Igreja é cuidado. E como é bonito a gente ver isso. Cuidado dos membros. Cuidado dos pastores cuidando das ovelhas. As ovelhas cuidando dos pastores. Porque pastor também é ovelha e também tem carências e necessidades. Cuidado dos pastores e suas famílias. E quando a gente pensa na obra missionária, você sabe qual é uma das maiores tristezas da obra missionária? A solidão. Obreiro lá no campo sozinho. Não tem ninguém para lembrar deles. Às vezes não tem nenhum aniversário, ninguém citou, ninguém nem sabe. E às vezes a pessoa está sozinha. Uma vez eu ouvi um obreiro em crise, e ele me deu essa frase que me marcou muito dentro do coração. Ele falou assim: pastor, a solidão do campo mata. E é por isso que eu estou desse jeito que eu estou. E a pessoa estava amargurada, entristecida, mas no momento de sobriedade, então ele confessou o que estava acontecendo e disse: olha, é a solidão do campo, pastor. Faz a gente pensar coisa errada. Começa a gente a olhar assim, aquele pessoal não cuida da gente, não ama a gente. Você quer impactar a vida de um missionário? Hoje, pega a lista da Junta de Missões, se eu não estou me enganado, eu estou vendo ali, não estou? Uma lista de missionários da Junta de Missões. Ou pega o boletim da igreja. Que boletim chique, viu? Quando eu crescer, eu quero ter um desse. Vou levar para a minha igreja, viu, pastor? Para ver se a gente consegue fazer um boletim bonito desse aqui. Vi uns sujeitos aqui, feio, mas são homens de Deus. Tem os nomes aqui de alguns deles, assim. Pede depois para o pessoal o contato dessas pessoas. Manda um zap para eles. Não precisa escrever muito, não. Só dizendo assim: olá, irmão fulano de tal. Hoje lembrei de você. E nós oramos hoje, na hora do café da manhã, pela sua vida. Desejamos que tenha um bom dia. Quando esse irmão receber lá esse zap, assim, ele vai chorar. Você sabe por quê? Porque ninguém se preocupa com ele. Ele está lá, trabalhando, enfrentando crises, pensando muitas vezes em desistir. Não tem uma palavra de encorajamento. Tem coisas se você mandar um Josué 1,9 para ele, assim, para ele. Ser forte e corajoso, não temas nem te espante. Ah, pessoal, rapaz, obrigado. Estava precisando ouvir essa palavra hoje. Faz o teste. Faz o teste. Pega o contato, que ali tem os contatos dos missionários. Pega os contatos dos missionários que a igreja tem maior aproximação. Lembra de alguém que você conhece e manda uma mensagem para ele dizendo: meu irmão, seja firme no trabalho que você está fazendo. Continue firme, nós estamos orando por você. Só por fazer isso, você vai ver como as pessoas vão ficar maravilhadas. A igreja tem que ter esse cuidado de uns para com os outros. Se for aniversário de um filho e você mandar um presentinho para aquela criança, chegando pelo Mercado Livre, para mim, aí quando olha assim, não, o que é isso? Aí a curiosidade, abre a caixa, quando abre a caixa, feliz aniversário. Não, você quer fazer o povo chorar de verdade, de emoção, de alegria? Comece a fazer isso, mostra cuidado. Na obra missionária, agora meu foco é esse aqui. Podia aplicar de vários jeitos, mas nós estamos numa conferência missionária. Então, demonstre cuidado para com as pessoas que vocês conhecem. Demonstre cuidado. E o cuidado vai desde uma ligação, um telefonema, uma mensagem, um presente, uma visita a esse obreiro. Como é bom quando a gente vai fazer nossas viagens também lá no interior do Rio Grande. E a gente vai lá e o pessoal recebe a gente na casa, a gente vai lá visitar, ver como é que vocês estão. E conversa ali com os filhos e tal. Meus irmãos, aquele pessoal fica tão feliz com a visita, que às vezes eles estão lá sozinhos. Igreja é uma igreja que cuida. Paulo se alegra pelo cuidado recebido. Nós precisamos nos alegrar com cuidado também. O último detalhe que eu destaco aqui do verso 10. Paulo diz assim, olha, vocês só não cuidaram de mim antes, porque vos faltava oportunidade. Poderia ser traduzido assim, vocês só não mandaram isso aqui antes porque faltava um portador. Eu fico pensando hoje, será que hoje nos falta portador ou boa vontade? Porque eles tinham interesse, eles queriam estar envolvidos, mas às vezes não tinha quem pudesse fazer. E Epafrodito então fez essa grande viagem, quase morreu,
mas supriu o apóstolo Paulo em suas carências e necessidades. E no fundo não foi o Epafrodito, foi a igreja. Porque a igreja como um todo, tanto aqueles que oraram, como aqueles que contribuíram, como aquele que enviou, todos eles estão operando juntos para a glória de Deus. Nós precisamos disso, irmãos, demonstrar cuidado de uns para com os outros em todas as circunstâncias. Segunda C que eu queria destacar é o C de contentamento. A alegria que Paulo tinha pelo segredo aprendido. E o segredo aprendido tem a ver com contentamento. A partir do verso 11 até o verso 13 ele diz: digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi. Paulo vai dizer agora o segredo da vida. Preste atenção aqui, ó. Se você é uma pessoa como aqueles que parece ter uma nuvenzinha na cabeça e você anda assim, ó vida, ó azar, nada dá certo comigo. Comigo não vai funcionar. Sabe, já encontrou uns assim? Tinha um desenho antigo de uma hiena. Isso aqui é só para o pessoal do século passado que conhece, viu? O pessoal da geração Z não sabe o que é isso. Mas tinha uma hienazinha que falava isso. Ó vida, ó azar. Quem é dessa época? Só para ver se tem muita gente. Ih, rapaz, olha aí. Vocês sabem, né? Pois é, pastor, já fiz isso muitas vezes. Né? Sempre reclamando. Deixa eu lhe dar o segredo da vida para você não ficar reclamando igual aquela hiena. Paulo diz, aprendi. Olha o segredo aqui, ó. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Nós precisamos aprender o segredo do contentamento. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, diz, tendo com que comer e nos vestir, estejamos contentes. Porque quem quer, na cobiça de ter muitas coisas, acaba se enveredando por outros caminhos e acaba naufragando na fé. Toma cuidado com isso. Querem ganhar o mundo inteiro e vão perder a alma. Então aprenda a ter contentamento. E às vezes a gente tem tanta coisa e nunca está contente, né? É igual a irmãzinha que chega assim, precisa ir num casamento, não tem um vestido para usar. E quando ela tem uns 15 lá dentro. Mas não inédito. Ela precisa do inédito. Ou quantos sapatos? Não tem um sapato que combina com essa roupa, né? Eu fico imaginando quantos de nós não temos um monte de trajes. Até esqueci minha gravata hoje quando eu vim. Obrigado, viu, o Júnior ali que me emprestou a gravata dele. Até combinou com esse terno. Bonito. Né? Então, eu fico às vezes... Teve um dia que eu falei, não, tem que dar metade das minhas gravatas. Quando eu olhei, ele até tanta gravata, vai ganhando uma, ganha outra, e fica aquele terno. Agora que eu emagreci, né? Vocês não me conheceram como era antes. Eu estou na minha versão 44 menos. Então, vocês imaginem como é que eu era. Parecia um sapo inchado. E aí eu falei, não quero correr essa externa, vou entregar, não me pertence mais. Então, aí eu comecei a ver quanta coisa a gente tem. A gente vai acumulando coisas. Parece uma centopeia, tanto sapato que tem dentro de casa, vai calçar isso tudo de uma vez só? Tanto boné que tem em casa, tanta camisa, tanto vestido, tanta coisa. Para que a gente precisa de tudo isso? A gente sempre quer mais, só mais um. Não, só mais esse aqui é suficiente. Não, a gente precisa aprender o contentamento. E o contentamento é viver feliz em toda e qualquer situação. E ele exemplifica. Tanto sei estar humilhado, Atos 16 lá mostra ele sendo humilhado, pregando o evangelho, sendo chicoteado, pendurado num tronco, amarrado num tronco. Então Paulo teve essas humilhações. E depois o pessoal dizia, pode ir embora. Ele, como assim, rapaz? Vocês me fazem uma humilhação dessa e depois mandam embora de qualquer jeito? Eu sendo só cidadão romano? Então, mas passa cada humilhação. Paulo diz, eu sei estar humilhado, como também sei ser honrado. Teve ocasiões que Paulo foi muito honrado pelas pessoas. Teve vezes até que acharam que ele era um deus. E começaram a trazer boi para sacrificar na frente dele. Espera aí, eu nunca me senti tanto assim. Espera aí, gente. Também no dia que ele falou que não era deus, aí o pessoal quis logo apedrejar. Do amor ao ódio, em poucos minutos. Em todas as circunstâncias, já tem o quê? Experiência. Ou seja, ele tem uma vivência. Tanto de fartura, ou seja, aqueles almoços, né, que você olha assim, estava aparecendo a mesa hoje que a dona Lude preparou lá, com as 3 sobremesas diferentes assim, para escolher. E aí você olha assim, ou da outra vez que fala, qual é a sobremesa? Palito. Vai se palitar os dentes aí. É a sobremesa de hoje.
Então tem dia que tem muito, tem dia que tem pouco. Paulo diz, eu já tenho experiência tanto de fartura como de fome. Paulo passou fome, passou frio, passou perrengue, passou aperto, passou situações adversas. Tanto de abundância como de escassez. Já teve muito, já teve pouco. Eu acho interessante uma das histórias que Paulo ficou hospedado na casa de Simão Curtidor, à beira-mar. Aí eu fico pensando, deve ter sido boa aquele pernoite. À beira-mar, à vista, com Simão, mas teve outras vezes na voragem do mar, agarrado num pedaço de pau aqui, assim, e balançando. Que hora que vai passar o dia aqui? Como é que dorme aqui? Como é que você dorme aqui? Agarrado numa madeira a noite inteira. E os tubarão passando assim, quer dizer, não sei se tinha tubarão, mas podia ter. E ele está lá, assim, na voragem do mar. Que noite! Paulo passou por todo tipo de experiência. Pense no homem, parecia assim, parecia que tinha uma nuvenzinha na cabeça dele, né? Porque na hora que ele escapa do naufrágio, o pessoal faz uma fogueira para se esquentar, vem uma vibra e morde bem na mão. O pessoal fica olhando e fala, esse cara é amaldiçoado. Não é possível, vai inchar e vai morrer. E ficar esperando em nada do Paulo ter qualquer coisa ali, Deus protegendo seu servo. Mas olha quantas experiências Paulo já teve. E é nesse contexto que ele conclui com esse versículo que todo mundo conhece, mas conhece muitas vezes fora de contexto, né? Como é que ele diz aí no versículo 13? Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse versículo eu acho que todo mundo conhece, não é? Conhece? Você não já sabia dele? Agora eu queria que você completasse um outro versículo, que é 1 Coríntios 9. É parecido com esse. Paulo diz assim: tudo faço. Vamos pensar de novo. Complete. Tudo posso naquele. E o outro versículo de Paulo. Tudo faço. Olha só. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 23. Tudo faço por causa do evangelho. Nem todo mundo decorou esse. Por que será? É tão parecido, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Posso fazer qualquer coisa. Deus vai me dar a sua bênção. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo, olha o contexto. Aprendi o segredo. Viver contente em toda e qualquer situação. Alegria e tristeza. Fome, nudez, ou muito ou pouco, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso quer dizer o seguinte, posso passar por qualquer coisa, Deus me fortalece. Posso passar por momentos de fome, Deus vai me suprir. Posso passar pelo frio, Deus me aquecerá. Ou eu vou ficar tremendo até a hora que ele me tirar dali. Ele vai me dar força para enfrentar aquela adversidade. Nós estamos com falta das coisas, mas Deus vai me suprir. E não é que não vai passar aquele sofrimento. Deus vai te suprir e às vezes vai ser um suprimento tipo nível Elias. Vai beber água da torrente e eu vou mandar umas aves te trazerem carne. Ou seja, Deus sempre supre seu servo. Mas você gostaria de comer essa carne que o urubu trouxe no bico? Urubu, solta lá um pedaço de carne assim. Vai beber água. Água da cisterna. Imagina, você que só bebe água pH elevado. Isso aí, só água, depende da água, né? Qualquer água que eu bebo. Paulo bebendo água da torrente. Torrente é água corrente e barrenta. E Paulo bebendo daquela água. Paulo não, Elias, sai daí, Paulo. Você já bebeu em outro lugar. Mas Deus estava suprindo seu servo. Até que um dia a torrente secou, ele falou, agora você vai tem uma viúva que vai lhe sustentar. Ele falou, eita, vai ser uma viúva rica, chique, lá da igreja de Guarapuava. Aí quando chega lá, a velhinha disse, olha meu filho, vamos fazer aqui, só tem uns cavaquinhos aqui, vamos fazer uma comida, e nós vamos comer e esperar a morte chegar. E o Elias olhou assim, rapaz, pensei que ia melhorar a situação. Mas tem um dia que Elias está em crise. E é interessante, ele está dormindo lá, pedindo a morte para si, sem saber o que fazer. Deus manda anjos lhe servirem. E quando levanta assim, Elias, aí tinha pães quentes sobre a pedra. E ele come aquele pão celeste. Então, assim, tem dia que é carne de urubu, outro dia é servido por anjo, mas Deus está suprindo em todo o tempo. Você já tem experiência dessas coisas? Aqueles que nunca tiveram nada, que começou a ter alguma coisa,
essa mudança de experiência é legal e mais fácil de lidar. Pastor, só comia feijão com arroz puro, bife do zoião, um ovo só, assim, por cima. Aí hoje já tem assim, não como requentado. Só come comida fresca. Se tiver com gordura, não come essa carne. Aí você vê a pessoa mais seletiva ali, assim. Quando sai da miséria para uma condição melhor, é mais fácil. Agora, aqueles que estavam numa condição elevada e ter que reduzir é muito mais difícil. E Paulo está dizendo, eu tenho experiência dos dois lados. Já passei por tudo isso. Eu me lembro da minha época de seminarista. Seminarista é aquela fase difícil, né? Sem recurso para nada. E eu tive que viver 6 meses fazendo 2 refeições por dia. Eu tomava café 10 horas e almoçava às 8 da noite. E eu me lembro no seminário, os alunos mais estribados, né? Comprando coxinha, aquele cheiro da coxinha, assim. Eu, ai meu Deus, só vou comer quando chegar em casa agora. Eu não tinha dinheiro. Tinha que gastar com transporte, às vezes, para economizar o ônibus, andava 2 horas, para poder chegar lá, para não ter que pagar passagem. Situação difícil. A gente passa. Uma vez que abri, meu filho era pequeno, né? Eu e minha esposa, Danielzinho, tinha 1 ano, e ainda tendo que fazer o leitinho dele ali. A mãe fez a última mamadeira. Daninho, acabou. E agora? Como é que eu vou para o seminário? O menino daqui a 3 horas vai querer comer, não tem mais. E eu sabia, era na época daquele. Tinha que deixar um dinheirinho na conta lá, assim, para CPMF. Pegaram essa época? Não. Não podia sacar tudo. Só tinha o tanto do CPMF. E eu falei, como é que eu vou comprar isso aqui? Aí eu falei, eu vou ligar para meu pai, minha mãe, minha sogra, meu sogro, dizendo que eu não tenho dinheiro para comprar um lata de leite? Não vou, não. Senhor, me ajuda. E eu falei para minha esposa, eu vou no banco. Eu sei que não tem dinheiro nenhum lá. A última vez que eu fui não tinha nada, mas eu vou lá. Quem sabe não tem alguma coisa. Deus tenha misericórdia de mim. E fui no banco, tinha R$30 que alguém me mandou de oferta, que até hoje eu não sei quem foi, mas pense nos R$30 abençoados. Comprei toda de lata de leite. Quer dizer, o restinho do CPMF teve que ficar. Comprei a lata de leite, cheguei, toma mulher, aqui, ó, pro menino, graças a Deus. Pense em épocas difíceis, você fazer a mamadeira e dizer, daqui a 3 horas, ele vai estar com fome, eu não tenho o que dar. Mas, meus irmãos, está aí o menino nutrido, só olhar está maior do que eu. Cresceu, está vivo aí. São experiências que a gente não esquece. Experiências de fartura, experiências de escassez. Seja em que situação for, a gente precisa ter a alegria de aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Minha pergunta para você, você já aprendeu isso? Você já aprendeu o segredo da vida? O segredo do contentamento? Quando nós agimos com contentamento, isso produz um resultado melhor para a obra missionária. Você já parou para pensar qual é? Eu aprendi isso com os holandeses. Porque aqui na região sul vem muito holandês, né? E nós recebemos alguns holandeses lá no Rio Grande do Sul, e eles têm uma frase lá que eu aprendi com eles, que é a frase Kijken dit kopen. Não sei se é assim que fala. Tem algum holandês aí, não? Não tem? Então faz de conta que eu falei certo. E que quer dizer o seguinte, assim, olhar, olhar e não comprar. Porque os holandeses são meio assim, né? Rapaz, a gente sai daqui e vai para o exterior, aí você vê o brasileiro levando mala, vazia para trazer cheia. Os irmãos vieram da Holanda para cá, eu falei, hoje é o último dia, eles vão querer comprar uns souvenirs, algumas coisas, levei eles para comprar coisa. Rapaz, um comprou um cinto de couro de R$5 e o outro comprou um chaveirinho assim de Porto Alegre. Eu falei, só isso? Aí eles me soltaram, olhar, olhar, não, passaram o dia todo olhando loja e só levaram isso. Aí eu vim entender, porque os holandeses, embora a Holanda seja desse tamanho, um país riquíssimo, mas eles sabem viver com contentamento. Resultado disso, até um princípio reformado, viu? Quando você vive com contentamento, você não gasta tudo que você tem. Quando não gasta tudo que tem, o que acontece? Sobra. Sobra, então tu investe. Quando investe, rende mais. Se tem mais, tem como investir mais na obra de Deus. Eu já vi muita gente dizendo, pastor, eu queria tanto contribuir para a obra missionária, mas eu estou liso. Aí daqui a 1 ano, na conferência 21, pastor, ainda estou liso. 49º congresso da igreja de Guarapuava. Ele, rapaz, já estou liso. Eu falei, caramba, a vida toda. Então alguma coisa está errada.
Vamos aprender a ter contentamento. Porque quando você vive com contentamento, você não fica gastando seu dinheiro com um monte de coisa aleatória e você vai ter condições de investir na obra de Deus. Olha se você não tem gastado seu dinheiro com coisas supérfluas. Uma forma de ensinar seus filhos. Eu fiz isso quando os meus eram pequenos. Na ausência de comprar presentes, o pobre sempre é mais original, né? Garrafa PET vira carrinho. Então, hoje em dia é no tablet, né? O tablet tira a criatividade das crianças. Eu me lembro que a gente às vezes ensinava nossos filhos banco imobiliário evangélico, vamos dizer assim. Pegava os dinheirinhos e falava, a mesada de cada um aqui, ó, pam, pam, pam. Vamos brincar agora. Cada um recebeu aqui um tanto. O que vocês querem fazer com isso aí? Quem quer comer no McDonald's? Eu. R$5 cada um, aí cada um paga. Aí depois a gente ia botando situações. E agora, quem quer viajar para ir para a praia? Opa, vamos ter que gastar um dinheiro. Cada um contribui aí R$50 para o combustível, para onde ele vai ficar. Aí todo mundo, pum, pum, pum. Aí eles vão gastando de tudo que eu ofereci, eles iam gastando. Aí eu já dizia, ó, se gastar tudo, depois não vai poder mais. Ou então você vai ter que cancelar alguma coisa. E eu me lembro dos meninos em aflição em alguns momentos, tem uns que gastam logo de vez. Já estava liso. E tinha outros mais seguros já. Aí tinha uma hora que você falava assim, olha, vocês viram que lá na igreja falaram da obra missionária? Quem pode contribuir com alguma oferta aqui para a obra missionária? Ah, o meu já estou liso. Bem, se tu economizar naquele outro negócio, então eu te devolvo o dinheiro que tu bota lá. Ah, então eu não vou querer mais comer aquele lanche não, para poder fazer isso. E a gente ia brincando ali por horas. E tinha hora que a gente via aflição, porque já estavam lisos, já tinham gastado tudo, e aí a gente botava algumas situações. Agora, seu tio está doente. E aí botava o nome do tio. E a gente precisa levantar dinheiro para comprar um remédio para ele. Quanto você vai ajudar para o seu tio ficar curado? Eu não tenho mais dinheiro. Mas como que você não tem dinheiro para socorrer seu tio? O que você vai fazer? Eu não vou viajar, então. Aí recebia de volta o dinheiro ali. Formas de tentar ficar aplicando recurso. E botando situações sempre assim para a gente aprender a priorizar coisas. Se a gente não tiver alguma coisa nesse sentido, nós vamos gastar o nosso dinheiro em coisas que poderiam ser evitadas e coisas mais importantes que a gente poderia investir, a gente não investe, porque a gente vai dizer que não tem. Então nós precisamos aprender o segredo do contentamento. Aprendendo o segredo do contentamento, nós vamos saber valorizar mais as coisas, vamos ter mais recursos guardados, nossa própria riqueza vai aumentar, e nós vamos ter condições de socorrer a quem precisa. A propósito, esse é um dos objetivos do trabalho, conforme Paulo escreve aos Efésios. E ele diz, aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe com suas próprias mãos naquilo que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Parte do seu recurso precisa ser destinado para ajudar pessoas necessitadas. Um percentual de sua riqueza. A primeira parte a gente sempre separa, né? Dízimo ao Senhor, ofertas ao Senhor. Eu espero que todos vocês façam isso. Se não faz, nunca é tarde para se arrepender e voltar a gerenciar os recursos, sempre priorizando o reino de Deus. Mas não é só esse, não. Tem que ter parte dos recursos para ajudar quem não tem. Como é bom quando a gente vê solidariedade e generosidade na vida das pessoas. Aqueles que ficam ali, ó, morrinha, mão fechada, você vê que parece que as coisas nunca avançam na vida deles. Aqueles que agem com generosidade, não sei explicar como, mas, quer dizer, até sei. Mas aquilo que parece que quanto mais a pessoa dá, mais isso volta para a vida das pessoas. No sentido de que semeia-se e lança o pão sobre as águas e depois de muitos dias ele retorna. Mas aqui eu deixo essa palavra para os irmãos. Aprendamos a viver em toda e qualquer situação. Se você está passando um momento de sofrimento, calma, Deus está te educando. Essa fase vai passar. Queira aprender as lições de Deus. Está em tempo de paz e prosperidade? Use da sua riqueza para abençoar outras vidas. Lembre da sua insignificância e dê significado ao que Deus está te dando. Você tem patrimônio? Que tal você começar a pensar no seu patrimônio também para a glória de Deus? Deixa eu só fazer uma nota de rodapé. Eu estou falando sobre algumas coisas aqui. Não vai ter oferta no final, viu? Eita, o pastor vai tirar o dinheiro do povo aqui, a fogueira santa de Guarapuava? Não tem isso aqui, viu? Nós estamos na igreja presbiteriana.
Ninguém vai fazer você tomar decisões, querer investir seu dinheiro de forma irregular na igreja. E às vezes a gente não fala com isso por causa dessa maldita teologia da prosperidade que acaba arrancando das pessoas em seus momentos mais delicados. Mas eu queria dizer uma coisa importante para vocês. Nesse sentido, nós precisamos investir pesado, ter condições de apoiar outras pessoas. Eu me lembro que nós, quando construímos a Igreja Presbiteriana em Caxias do Sul, foi uma oferta de uma viúva, só que era uma viúva holandesa, né? Então não era a oferta da viúva pobre. A viuvinha falou, vou mandar uma... já no fim da vida, vou mandar uma ofertinha antes que eu passe para a glória do céu. Mande uma ofertinha para ajudar na construção. Aí multiplica por 6 o euro, né? Eu sei que nós construímos o templo lá de Caxias com uma ofertinha dessa. Às vezes eu fico andando nas ruas. Você já viu alguns prédios abandonados? Tem aqui em Guarapuava também, não? Todo lugar tem. Aí tu se interessa e pensa em comprar. Aí tu vê, não, isso aí tá uma herança de família, uma brigaiada. Aí tá lá o prédio abandonado. Um monte desses pelo Brasil afora. Sabe por quê? Porque a pessoa juntou, não deixou para ninguém, morreu. Aí ficou aí parado. Eu falei, não podia ter dado para a igreja. E quando dá para a igreja, dá para a igreja errada ainda. Por que não dá numa igreja séria? A Igreja Presbiteriana do Brasil é uma igreja séria. E como é bom quando a gente vê pessoas investindo somas elevadas de recursos que são depois convertidos para a obra missionária. Como é bonito ver isso. Alguns pastores aqui conhecem, sabem que até hoje, no nosso centro de pós-graduação André Jumper, pastores não pagam para fazer o curso lá. E você sabe por quê? É porque teve um irmão norte-americano que disse, antes de eu morrer, eu queria deixar uma oferta para ajudar na educação teológica, formação e capacitação de pastores pelo mundo. Parte dessa oferta veio para o Brasil. Tem mais de 20 anos que está sendo dado bolsas e ainda não acabou esse fundo. Ele falou, Senhor, manda mais uns 4 desse pelo mundo afora. Gente generosa, que o que tem, coloca diante de Deus. Entendeu que a sua vida é para ser um administrador das coisas que Deus deu. Eu fico imaginando se muitas dessas pessoas que têm seus patrimônios, se eles tivessem disponibilizado para a igreja ou para a obra de Deus, ao invés de ter ficado aí, tem um monte de prédio parado pelo Brasil afora, que vai ficar lá, se arrastando até se acabar, e alguém entrar, e daqui a pouco, depois de 10 anos dentro do lugar, pedir uso capião e tomando posse dos patrimônios. Isso tudo poderia ser convertido para a igreja. Você que tem patrimônio, pensa nisso, viu? Deixa um testamento, ninguém vai querer matar você, não. Mas pensa aí, quando eu morrer, esse prédio aqui é para dar para a igreja, viu? Deixa essa casinha aqui para a igreja, faça isso aqui. Nós precisamos, irmãos, para que o trabalho do Senhor continue avançando, para financiarmos mais a obra missionária no Brasil e no mundo, nós precisamos de recursos. E os recursos, muitas vezes, estão no bolso dos membros da igreja, que contribuem generosamente, e esses recursos, então, retornam com investimentos missionários. Só para você ter um dado da nossa denominação, hoje, através do PDO, que é o Plano de Diretrizes Orçamentárias, toda a arrecadação da IPB, em todo o Brasil, 52% de toda a arrecadação nacional é destinado para os órgãos missionários. Ou seja, você é presbiteriano, você é um dizimista fiel, você já está envolvido com isso. Agora, se não é, não está. Mas se é, guarda essa informação. Você faz parte de uma igreja que mais da metade de toda a sua arrecadação é gasta com a obra missionária. No Brasil e no mundo. Que coisa bonita de se ver. E nós queremos fazer cada vez mais isso. De ver novas igrejas sendo plantadas, novos trabalhos sendo feitos para a glória de Deus. Então aqui nós já vimos 2 Cs, né? Sobre a alegria que o apóstolo Paulo tinha de contribuir para a missão. Vimos, primeiramente, aqui o C de cuidado, a alegria pelo cuidado recebido. Vimos agora o C de contentamento, a alegria pelo segredo aprendido. E, finalmente, o terceiro C de crédito associado, a alegria pela parceria estabelecida. Ele usa essa expressão a partir do verso 14. Todavia, fizestes bem
associando-vos na minha tribulação. E Paulo vai dizer, eu não estou interessado no dinheiro de vocês, mas eu estou interessado no crédito de vocês diante de Deus. Ou seja, de vocês estarem fazendo coisas que glorifiquem a Deus. Isso me alegra. Eu vejo que os crentes não estão amarrados, agarrados à riqueza dessa terra, mas estão juntando tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não corroem e onde os ladrões não escavam nem roubam. E Paulo diz, sabeis também, ó Filipenses, que no início do evangelho, quando eu parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no quesito de dar e receber, ou seja, nas contribuições financeiras, senão unicamente vós outros. A igreja de Filipos, olha que exemplo, que bonito. Um exemplo de igreja digno de ser imitado. A igreja de Filipos, ela disse, Paulo, o senhor ficou aqui, nós ajudamos o senhor, agora o senhor está indo embora, o senhor vai e nós vamos junto. O senhor vai para onde o senhor vai? Pois nós vamos mandar para onde o senhor estiver, só manda uma correspondência para nós para saber onde é que o senhor está. E nós queremos mandar sempre uma oferta para o senhor, para ajudar na obra de Deus. E os irmãos, Paulo diz isso no capítulo 1, que aqueles irmãos tinham se associado com ele. Olha, Paulo dava graças, dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós e todas as minhas orações, pela vossa cooperação no evangelho, desde o primeiro dia até agora. Ou seja, Paulo já tinha saído da cidade e a igreja continua acompanhando ele. Onde o senhor Paulo está preso, a igreja mandou Epafrodito lá levar uma oferta. Onde Paulo ia, a igreja ia junto com ele. Que bonito, irmãos. Que coisa linda ver aquela igreja associada. Paulo diz, vocês se associaram comigo. Vocês estão caminhando junto comigo. Nós precisamos, irmãos, quando nós nos preocupamos com a obra missionária, nós precisamos fazer parcerias. Cada vez mais nós precisamos de novas parcerias. Parcerias lá no Rio Grande do Sul, para a plantação de igrejas. Vocês também conhecendo pessoas em outros lugares do Brasil e do mundo, dizendo, gente, vamos investir na obra de Deus? Vamos ajudar na obra de Deus em tal e tal lugar? Nós precisamos investir mais em outros lugares. Esses dias eu fiquei impactado, porque tem lugares que às vezes o investimento pode ser pouco, e tem lugares que o investimento é mais alto. E teve um investimento esses dias que o conselho da nossa igreja ficou tão constrangido que mandou um irmãozinho lá no meio da Amazônia. E ele falou, pastor, a gente vai visitar as comunidades ribeirinhas, a gente estava precisando de R$300 para comprar o diesel, para poder o barco, a voadora, que é o nome do barco, né? Nós vamos passar barco acima, queremos visitar os lugares lá. Aí nós, rapaz, R$300, mandamos lá. Aí fizeram uns vídeos lá, mandaram para a igreja. Ele, pastor, estou aqui na cidade de Barcelos. Numa chuvarada aqui, o negócio está ruim aqui, estão precisando de uma oferta para construir um telhado. Será que dava para... A gente não precisa de muito, não, a gente precisa de R$1.000. Eu falei, R$1.000 para fazer um telhado? Onde é que se consegue isso? A igreja mandou uma oferta para lá, toda feliz de poder participar. Aí ele, pastor, já que o senhor me ajudou 2 vezes, eu vou lhe pedir a terceira. Aí ele falou, mas veja aí, eu estou aqui com um missionário, esse irmãozinho com aquela carinha de índio, né? Esse irmãozinho aqui é o obreiro aqui dessa congregação. Nós estamos aqui, ó, tem 2 dias que eu subi, era o pastor que subia dando os atos pastorais, batismo, Santa Ceia, e depois, um outro dia, ele faz uma nova incursão dessa para visitar os campos. Esse rapaz aqui, ele é o obreiro do campo e ele precisa de uma casa. E nós precisamos de R$2.300 para fazer a casa para ele. Aí uma casa. 2.300. Aí no vídeo ele explicava. É porque é o seguinte, os 2.300 para comprar o cimento para fazer a base. As paredes e o telhado, ele vai na mata, ele mesmo vai cortar a madeira, ele mesmo vai botar ali e vai construir. Só precisa do dinheiro para fazer a base. Aí o conselho olhava assim, 2.300? Sabe aquelas coisas que constrangem a gente? Aí você vê assim, tem lugares que às vezes não tem quase nada. O pouco que a gente pode achar que é pouco, é muito para sobrar na vida de outras pessoas. Mas também a gente tem uns desafios grandes. Começamos a pensar em plantar uma igreja em Gramado. Eu sei que quando a gente tiver uma igreja em Gramado, disser assim, estamos precisando de um pastor, vai ter tanto currículo. Eu quero ser plantador dessa igreja, né? Aí achamos um prédio. Era de uma igreja que cresceu muito lá, então eles foram para outro lugar. Igreja na avenida principal. Templo e casa pastoral atrás já. Um espaço para 150 pessoas.
Aí eu falei, pá, que coisa maravilhosa. Vamos ver se a gente aluga isso aí. Aí fomos lá conversar com o proprietário. Quanto é que é isso aí para a gente fazer um projeto? Vamos plantar uma igreja aqui em Gramado. Quanto é que é? Ele, 25 mil. Eu falei, não, eu falei aluguel. Não, é 8 milhões. Se quer comprar. O aluguel é 25. Aí eu... Obrigado. Nós vamos comer o fundi ali já. Vamos embora. Meus irmãos, aonde que a gente vai ter esse recurso? Mas a gente pode ter esse recurso. Se tivermos pessoas na igreja dispostas a contribuir com isso. O pastor não tem esse dinheiro. O que eu acho interessante é que a igreja nem é sempre feita das grandes ofertas de irmãos ricos. Às vezes vem. Mas o que a gente percebe mesmo no dia a dia da igreja são as pequenas e fiéis contribuições contínuas de membros que estão envolvidos com a obra de Deus. De gente que faz um bazar, pega o recurso todo e destina depois. De gente que fala, vamos mandar uma oferta. A SAF gosta de fazer isso, né? Natal missionário. Começa a pensar nos missionários e fazem oferta, todas as SAFs, no final do ano, para dar uma oferta para o missionário lá ter um Natal mais feliz. Comprar um frango, né? Em vez de comer só um ovo, comer um frango assado diferente, ou pelo menos um Chester. Peru não dá, mas um Chester, pelo menos, né? Vamos ter um jantar diferente ali. Paulo estava feliz demais, irmãos, essa igreja, a igreja de Filipos, estava sempre apoiando ele, se associou com ele. E Paulo diz claramente, vocês mandaram várias vezes para suprir minhas necessidades. Olha o que ele diz claramente no verso 17, não que eu procure o donativo, eu não estou falando porque eu quero ganhar alguma coisa de vocês. Eu quero é fazer o que Deus mandou fazer, pregar a palavra. Vocês têm condições de apoiar isso? Então isso vai aumentar o crédito de vocês. Ou seja, vocês vão juntar tesouros no céu, onde traço e ferrugem não corrói e onde os ladrões escavam e roubam. Aí você diz assim, pastor, eu não vou contribuir não. Aí bate o carro. Você não ia contribuir porque não tinha dinheiro. Bateu o carro, não aparece o dinheiro para consertar o carro? Sem ter? Você já viu? Então, assim, é a corrupção do gênero humano. A gente sempre nunca tem recurso para a igreja. Augusto Nicodemos que conta essa história, né? Criancinha, a corrupção do gênero humano desde a infância. O menininho recebeu, estou indo para a conferência missionária Kids da igreja, só me traz um dinheirinho para a oferta. Aí a mãe, tome aqui, meu filho, R$2 para você dar lá, e tome R$2 aqui para você comprar um picolé para você no caminho. Aí o menino vai com dois R$2 assim, e quando ele vai andando assim, tropeça, derruba, R$2 caiu no bueiro, e a própria criança diz, o dinheiro que eu ia dar na igreja. Infelizmente. Desde pequeno, né? Aí a igreja sempre vai ficando para depois. E quando o crente fica com raiva da igreja, não dou mais meu dízimo. É a forma da pessoa dizer isso. Não concordo. Meus irmãos, deixemos qualquer tipo de mesquinharia nesse sentido e saibamos, nossos recursos devem ser destinados para a obra de Deus. E o apóstolo Paulo aqui deixa claro, eu estou alegre de ver vocês se associando conosco, sendo parceiros conosco nessa grande empreitada. Recebi tudo, verso 18, tenho abundância, estou suprido desde que o Epafrodito me passou as mãos, o que veio de vossa parte. Olha como Paulo chama aquela oferta recebida. Ele diz, o que veio de vossa parte como aroma suave. Paulo usa aquela linguagem do Antigo Testamento do sacrifício. Vocês entregaram como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. É como se Deus estivesse respirando em suas narinas e... gostei. Gostei dessa atitude da igreja. Vocês se associaram com Paulo, ajudaram na obra de Deus, o reino de Deus está expandindo, vocês estão contribuindo para isso, graças a Deus. Sempre tem aqueles que falam, eu que não vou contribuir, eu sei lá para onde vai esse dinheiro, eu que não vou fazer, cada um que se vire para lá. Aí você vai vendo aqueles que vão tentando dizer, o outro já estava até com desejo de contribuir, mas houve uma fofoca dessa, e aí acaba não mais querendo se envolver na obra de Deus. Meus irmãos, como é bonito quando a gente vê gente que tem entendimento claro das Escrituras e tem alegria em se associar com a obra missionária. Eu cresci numa igreja assim. Minha igreja também é uma igreja mais que centenária, minha igreja de origem, em Campo Formoso, na Bahia.
E eu me recordo lá, porque até hoje você vai na igreja e o pessoal costuma chamar a igreja de Dr. Regis, que era um presbítero da igreja, já falecido, mas que viveu a vida toda lá. Foi médico, foi prefeito da cidade. Foi a única época que a prefeitura encerrou o mandato com saldo no banco, né? Na época de Dr. Regis. Até os inimigos políticos o admiravam. Presbítero da igreja, homem de Deus, um anjo. E eu pude crescer com aquele homem ao meu lado, foi o nosso padrinho de casamento. E às vezes a gente precisava fazer alguma coisa, eu era presidente da mocidade e jovem sem dinheiro, querendo fazer uma evangelização. E aí ele chegava assim, ó, o que vocês estão precisando aí, meninos? Ah, a gente quer ver se a gente aluga um som para botar na praça, nós vamos fazer uma evangelização lá. Quanto que é esse negócio aí? E aí a gente dizia, pode mandar fazer lá que eu pago. Então era um homem generoso. Chegava nas reuniões do conselho e falava, irmãos, essa igreja está muito suja, está muito... precisamos pintar essa igreja. Aí o outro lá falava, não temos dinheiro para isso. Ele falou, eu quero saber quantas latas precisam, eu vou dar a tinta. Qual é a cor que nós vamos pintar? E doava, a igreja estava sempre limpinha, o irmão generoso. Eu me lembro de uma vez que a gente não chamou ele para fazer um trabalho. A gente ficava meio assim, né? Toda vez que vamos ficar sugando o Dr. Regis, aí não falamos com ele, ele ficou bravo. E ele falava assim, por que vocês fizeram aquele negócio lá? E por que não foram me pedir uma ajuda? Se vocês fizerem isso de novo, eu vou começar a fazer oração imprecatória por vocês. Aí eu ficava assim, admirado, o homem querendo contribuir com tudo. Uma vez ele me soltou uma máxima teológica que eu guardo até hoje. Porque toda vez que tinha que fazer alguma obra que não tinha recurso, ele arrumava um jeito de dizer, ele falava assim, Daniel, meu filho, a obra de Deus se faz com fé e com vaca. João, mande matar uma novilha lá para ajudar esse pessoal. A obra de Deus é feita com as doações. Ele pegava as vaquinhas dele e ia entregando. Vai precisar quanto para fazer essa reforma aí? Manda vender 2 vacas lá. E ele ia fazendo assim. Construção de igreja se faz com fé e com vaca. Era gente pronta ali, contribuindo, dando o seu melhor. Que coisa bonita quando a gente vê gente assim. Você é assim. Você é essa pessoa generosa. Você é aquele que tem aumentado sua riqueza e usado a sua riqueza para a glória de Deus. Meus irmãos, que Deus nos dê a graça de vermos isso acontecendo nos nossos dias também. Nós podemos falar hoje um pouco sobre a alegria de contribuir para a missão. Paulo aqui fala do cuidado recebido, ele se alegrava por isso. Nós também vemos aqui o segredo que ele aprendeu, o ser de contentamento, e também aqui do crédito associado, ele dizendo, o crédito você está aumentando porque vocês se associaram comigo. Nós precisamos nos alegrar servindo a Deus. É uma conferência missionária. Nossos recursos precisam ser destinados para isso. Minha oração sincera é que você comece a pensar assim, o que eu vou deixar? Qual é o meu legado? Qual é a contribuição que eu vou deixar? Quero finalizar citando o próprio rei Davi, disposto a construir um templo para Deus. E Deus disse, você derramou muito sangue. Teu filho vai fazer isso. É meu filho? Não posso não, é? Não. Mas ele diz, eu posso dar oferta então, pelo menos? O ouro e a prata que Davi deu foi suficiente para pintar as paredes de ouro. Tanto ouro e prata que Davi deu. Ele falou, essa aqui é a oferta do rei e essa aqui é da minha oferta pessoal. Tudo isso aqui, viu, Salomão? Faz um templo bonito aí, que eu não posso fazer, mas eu posso contribuir. Tem coisas que a gente não vai fazer, mas a gente pode contribuir. E eu espero, sinceramente, que nós, ao refletirmos nesse final de semana sobre a obra de Deus, possamos nos alegrar em contribuir para a obra missionária. Orando, indo, investindo, juntando um dinheiro, vou passar uma invernada lá no Rio Grande. Mas, pastor, eu vou ficar lá em Gramado, gostei da ideia. Aí no fim de semana eu vou lá na igreja, dou uma passadinha ali. Eu até falei com o pessoal aqui que nós temos um ônibus da saúde. Tem 2 clínicas médicas e uma odontológica. Quem sabe nós vamos ter os profissionais da saúde que vão descer, se organizar, nós vamos passar uma invernada lá, 2 semanas de atendimento para a população. É vocês atendendo o corpo do povo e nós semeando na alma deles. E cada um sendo atendido, distribuindo Bíblia, evangelizando, dando testemunho na cidade de profissionais de saúde doando suas vidas. Aqui no Rio Grande do Sul é ônibus da saúde. Se tivesse em Manaus, era no barco. Mas é assim,
O importante é a gente se alegrar em querer contribuir, servir a Deus todos os dias da nossa vida. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe a cada um de vocês, irmãos, membros dessa igreja, para que haja alegria no Senhor em contribuir para a obra missionária. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém.